E aí, pessoal, tudo bem? Bom, estamos iniciando aqui mais um Papo Precast, né, no podcast do Pré-Fabricado. Primeiro, antes da gente começar, eu queria pedir para todo mundo se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar. É um conteúdo interessante, é o que a gente está buscando aqui no canal, é trazer profissionais do meio da construção civil específica, voltado para o pré-fabricado, a gente poder bater um papo sobre assuntos correlatos a esse meio, tá? E hoje a gente tem um convidado especial aqui, o Vitor da C4V. Então, prazer aí, Vitor, falar contigo. Se apresente aí, por favor. Estou à disposição. Prazer, meu bom Carlos. Obrigado pelo convite. Quando eu fiquei sabendo em relação ao podcast, eu me convido até. Mas obrigado pelo convite. Valeu. Legal, vale muito a pena. Bom demais. O cara veio de São Paulo para cá comer pão de queijo. Também. Comeu pão de queijo? Mas lógico. Doce de leite? Que jeito, não tem Pronto, como. Se eu não vier para Minas Gerais pronto. e não comer essas coisas, a gente sai um pouco mais gordo. Mas Mas até aí faz parte. Vale. Tudo vale, faz parte. É isso aí. Ô Carlos, deixa eu aproveitar também a oportunidade aqui, tá iniciando, né? Manda. A voz aqui do Aleão Lombardi que vos fala, né? Isso. Mas como o nosso nicho, né, o nosso meio de pré-fabricado, a gente pode falar que é uma grande família, que não tem tantas empresas assim, realmente um nicho. Cara, compartilha aí no grupo da empresa, joga esse episódio lá para o pessoal poder conhecer, né, poder prestigiar aí o nosso bate-papo e trazer um pouco dessa realidade aí de quem está no dia a dia aí dos pré-fabricados aí para o nosso podcast também. Perfeito, Eric. Valeu aí pela dica aí. Mas vamos lá, Vitor. Cara, eu queria começar você se apresentando. Se apresente aí para a galera aí, conta um pouco da sua historinha aí. Beleza, vamos lá. Bom, essa parte do pré-fabricado para mim... Pré-fabricado é uma paixão, para falar a verdade. Eu acho que quem começa a trabalhar com isso, não para. É o vírus do concreto, né? Eu acho que é. Faz vírus. 10 anos que eu trabalho também com pré-fabricado. Vou contar um pouquinho de muitas das coisas que eu faço. Legal. Mas a parte de pré-fabricado eu estou agora, 2024, fazer 10 anos. Então, Legal. Já tem um pouquinho de bagagem já. Bom, basicamente, eu comecei a me apaixonar pela engenharia civil quando era bem pequenininho. Assim como muita gente, tentei jogar futebol, fui até meus 15, 16 anos. Só que desde pequenininho eu acompanhava meu pai, que meu pai não é engenheiro, mas eu acompanhava meu pai fazendo projeto para os engenheiros da cidade. Entendi. Como você falou, né? Eu sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo, moro pertinho lá de Jundiaí, uma cidade super grande de 50 mil habitantes, que chama Louveira. E sou de Valinhos, né? Cidade tudo próximo lá. E morava nos fundos da casa da minha avó. E nessa época meu pai tinha aquela pranchetona verde. Acho que muita gente, os mais... Régua horizontal, paralela. paralela. Aprendi nela, estudei nisso. Né? Eu também não sou muito novo. Quem não? A gente tem quase a mesma idade. É isso. Mas assim, nessa época, meu pai ele fazia muito projeto, né, os desenhos, para os engenheiros da cidade. Tá. Né? Todo mundo conhecia meu pai. E aí meu pai era um capricho no nanquim, aquele negócio impressionante. E aí meu pai ficava lá desenhando e tudo mais, e eu ficava vendo. E aí nisso, quando eu estava com 14 anos, eu ia para o primeiro colegial, que agora é ensino médio, e eu comecei a ver aquilo lá e falei, poxa, eu queria fazer um técnico. E aí comecei a estudar para isso. E aí eu falei, técnico no quê, né? Não tinha o que pensar. Eu já fui fazer técnico em edificações. Então nós somos parceiros de profissão. Pois é. Não sabia. E aí fui fazer lá em Jundiaí. Fiz Bacana. Lá no Etevave. Fiz o técnico em edificações. E meu pai lá, o capricho impressionante, mas minha paixão pela engenharia começou desde pequenininho. Eu até brinco com meu pai, falo, acho que eu já sabia que eu ia ser engenheiro desde que eu nasci. Entendi. Porque realmente foi mesmo, desde muito pequenininho, vendo tudo lá. E aí, basicamente, depois acabei o técnico, já entrei direto na faculdade, formei em 2004. Quando eu formei em 2004, já trabalhava em construtoras pequenas da região, na Universidade de São Francisco, em Itatiba. Em São Paulo. Em São Paulo. E aí, em 2008, isso foi em 2004, 2008, eu já fui para o mestrado, mas assim, já estava no mercado. Legal. E basicamente, durante quase 20 anos, eu trabalhei em 2 empresas. Trabalhei na Macaferri, falo que é minha grande escola da vida, assim, trabalhei 11 anos, tive a oportunidade de morar fora, até trabalhando fora, morei na França, trabalhando na Macaferri lá. E fazia o quê? Essa empresa faz o quê? A Macaferri é uma empresa que tem, inclusive, aqui em Belo Horizonte.
Uma empresa muito famosa, assim, que faz a parte de gabiões. Ah, Sobretudo gabiões. Tem uma série de soluções, mas a parte de gabião é muito forte no estado de Minas, inclusive. bacana. Questões óbvias, né? Questão Claro. de mineração. Claro. Né? Então, assim, é muito forte isso. E trabalhei com geotecnia durante todo esse tempo. Eu comecei a trabalhar, inclusive, com os pré-fabricados nessa época, 2014. Porque quando eu saí da Macaferro, em finalzinho de 13, 14, eu fui trabalhar numa empresa americana que se chamava Lenton. Érico Lenton Ok. era o nome da empresa. E trabalhei por alguns anos, né? Quase 8 anos lá. Então, eu falo que eu trabalhei 20 anos praticamente em 2 empresas. Mas foi aí que eu comecei a trabalhar com luva de emenda, com concreto, e aí o pré-fabricado veio nesse pacote. Afinal de contas, o pessoal que consumia as luvas era justamente a cadeia do pré-fabricado. Então, já entrando um pouquinho aí, mas essa questão de luva, né, de emendas, ela começou primeiro no pré-fabricado? Você sentia isso ou não? Isso já era Não. alguma coisa... A luva, na realidade, ela começou na década de 70 no Brasil. Ok. Então, as primeiras obras, Angra 1, Angra 2, Ponte Rio-Niterói, lá atrás, que era uma luva soldável. Ok. A gente já entra um pouco mais a fundo nisso. Tá. Mas era um tipo de luva que era o único que existia Ok. no mercado. No pré-fabricado, começou lá comecinho de 2010, mais ou menos, ser mais utilizada. Ela até era utilizada antes, mas depois que começou a ser mais utilizada, o povo começou a estudar um pouco mais esse assunto. Então, se você pegar, por exemplo, o professor Marcelo Ferreira, lá da UFSCar, se você for pegar ele, a tese de doutorado dele, se eu não me engano, é de 93. Ok. E ele já trabalhava com isso naquela época. Ok. Ou seja, já é muito mais antigo Sim. do que isso. Só que não tinha tanto... Tinha, assim, os estudos feitos por ele por alguns alunos. A luva, ela caiu nas graças mesmo das empresas lá nos idos de 2014, 2015, mais ou menos. E aí, em 2017, a NBR 9062 foi relançada e aí a luva já está no escopo. Por isso que ela começou a ser mais usada. Entendi. Eu lembro, assim, igual eu comentei antes, a gente estava conversando, que eu usava luvas muito na empresa que eu trabalhei, mas Sim. isso em 2006 já. Já tinha. Já tinha? O pessoal já aplicava para fazer algumas conexões na obra. Sim. Ela ia na viga, a barra, e tinha a luva, né, a fêmea no pilar, fixado. Para poder rosquear lá na hora. E aí, só para concluir aí um pouquinho do Vitor, depois a Lenton saiu do mercado, finalzinho de 2019, e foi aí que eu abri a C4V, justamente para sanar um pouquinho dessa lacuna que acabou ficando aberta. Ok. Então, a C4V hoje ela trabalha com a parte da consultoria, justamente para as luvas. Então, análise de mercado, análise de projeto para luva. A maioria das coisas que eu faço é relacionado a isso. Ok. Eu também trabalho com os inibidores de corrosão da Cortec, que é uma empresa americana. Trabalho com a PI Engenharia, de Belo Horizonte, na parte de ensaios e inspeções. E com a PSE, que é uma empresa lá de Valinhos, curiosamente da minha cidade, foi coincidência mesmo, para a parte de químicos de acabamento de piso industrial. E o C4V, na realidade, eu costumo dizer assim, foi muito fácil, assim, do que significa, né? Foi muito fácil para mim colocar o nome nela, que eu falo, que é a minha principal estrutura. Que o C4V é a minha família. Ah, sim. Então explica um pouquinho. Então, C4V. O C é de Carolina, o V de Vinícius e o 4 é o elo que une todo mundo. Legal. Então, eu falo, em 5 minutos, matou o assunto, assim. Entendi. Tá? Então, C4V é isso que significa. É a minha família, basicamente. Entendi. A gente estava falando um pouco nos bastidores sobre isso. Foi. Então, acho que casa muito, sabe? Demais. Então, hoje, eu estou focado, literalmente, na C4V em todas as empresas, que hoje são essas 4, fora... Eu falo que hoje eu perco mais cabelo, já não durmo direito, mas até aí... Perder cabelo é uma coisa que é um privilégio. Aí, Você não pode falar muito, né? Eu não posso... Eu sou meio que suspeito para meu falar. devagarzinho vai caindo. Não, você vai ter o privilégio. Um dia eu chego lá. Isso aí não é para poucos. Um dia... É para poucos. Um dia eu chego lá. Isso é quase uma... como é que a gente pode falar? É quase um dom. Um dom, é verdade. Porque às vezes começa mais cedo, às vezes quando você fica já mais velho. Então,
Isso eu não E às, posso falar vezes, nada. acompanha, você vê meu pai, você vai ver assim, isso vai acontecer com você também. Só sente falta do cabelo quem não tem. Quem não tem. Então, tá feliz. É Cara, isso. legal demais. Então, Mas, Vitor, então assim, é isso. cara, e hoje você atua no Brasil inteiro? Hoje eu estou no Brasil inteiro e em alguns países da América Latina também. Ah, bacana. E aí essa consultoria que você faz, conta um pouquinho da consultoria, então, só Ah. para a gente entender para que eu preciso ter uma consultoria para isso? É curioso, assim, porque essa parte da consultoria, porque às vezes pode ser uma coisa tão simples, fala, Vitor, mas... Só enroscar. Rosca. Eu pego aqui, é isso. Faz a rosca, prensa aí. É, Parece uma coisa tão simples. É simples, mas ao mesmo tempo, qual que é a dificuldade que o povo tem? Definir qual tipo que eu vou usar. legal. Qual tipo que eu vou usar? Quanto é que custa? Qual que é a diferença da luva com o traspasse? Entendi. Por isso que eu falo assim, se Por você quê? analisar uma norma, por que eu uso? A partir de qual diâmetro que vale a pena usar? Entendi. São respostas que são teoricamente simples de serem respondidas, mas o estudo por trás do que envolve tudo isso é um pouco mais complexo. Você fala um pouquinho sobre o negócio da norma, eu vou voltar um pouquinho Tá bom. antes, porque há um tempo atrás você tinha me comentado sobre você fez uma tese de mestrado? Eu fiz eu defendi Fala o um meu... pouquinho sobre isso aí. Em 2008, eu Ok. comecei a fazer a minha... na verdade, comecei a cursar o que eles chamam lá na Unicamp como disciplinas especiais, como aluno especial. Então, basicamente, você não tem vínculo com a universidade, você tem que ser aceito, mas você vai lá e faz uma disciplina, 2 no máximo por semestre. Na época, eu trabalhava na Macaferri, então, assim, eles me liberavam meio período por semana para poder estudar. Poder ir lá e fazer e tudo mais. Em 2011, a Unicamp ela uniu geotecnia com estruturas. E foi justamente o período que estava bem complicado dentro da Macaferri de tempo, que eu viajava bastante e tudo mais. Então não dava para poder ir frequentar, não frequentava as aulas, eu não conseguia ir. Ok. Quando eu saí da Macaferri e fui para Lenton, uma das primeiras, eu lembro que foi isso até durante minha entrevista lá. Foi assim, poxa, o que a gente faz? O que a gente tem feito em universidade? Ah, não tem nada feito no Brasil, só fora. Não tinha Nada. nada relativo a Nada. emendas, nada. Nada. Nenhuma pesquisa, nada. E aí eu voltei para a Unicamp, faltava uma disciplina. Isso foi em 2011? Isso foi em 2014 já. 14? 3 em 2014 anos não depois. tinha nenhum Nada. conteúdo. Zero. Não tinha nada. E aí eu levei para um professor que tinha sido meu professor na universidade e falei, olha, queria fazer os ensaios aqui na Unicamp, preciso ter isso aqui, né? Ele falou, poxa, quantas disciplinas falta você cursar? Eu falei, falta uma. Ele falou, por que não faz você, então? Eu falei, poxa, a ideia é boa. Levei isso para os americanos, toparam na mesma hora. E os americanos, na época, eles me patrocinaram em tudo. Porque eles deram não só material, mas veio, por exemplo, extensômetro para poder fazer algumas análises do Japão. Veio barra, eu levei, fiz uma parte no Instituto Militar de Engenharia, lá no IME, no Rio de Janeiro. Então, assim, a empresa, a Érico, foi fantástica comigo. Entendi. Porque realmente fez tudo. Então, assim, todo o estudo ele demorou de 2000, eu entrei, fiz a disciplina, né, que eu comentei, como aluno especial, defendi o projeto e tudo mais. E de 2016 ao comecinho de 18, foi onde eu fiz todos os ensaios em laboratório. Que já tinha muito ensaio, lógico, mas laboratório privado, nada feito em universidade. Você se baseou em alguma norma americana para poder fazer isso? Várias. Entendi. Na verdade, tem uma norma brasileira em cima disso, que é a NBR 8548, que inclusive entrou em revisão agora, e eu estou como coordenador dessa norma. Me baseei nela. E justamente, se você pegar a minha pesquisa, muito do que está na minha pesquisa está sendo implantado na revisão da norma. Bacana. Porque eu já fiz com esse intuito mesmo, de revisar, de colocar novos conceitos, novas metodologias de ensaio. E aí teve norma americana, mas principalmente uma norma internacional, que é a ISO 15575, se não me falha a memória. Que é uma norma que fala da parte de ensaio. Então, muita coisa do que nós estamos implantando hoje está na norma, como dimensionamento de corpo de prova, uma série de coisas. Legal. E a ASTM, na verdade, a AST, a norma americana que a gente se baseou, basicamente foi por conta dos tipos de aço. Nada em relação a ensaio. Minha principal referência foi a norma internacional. Em cima disso. Então... E acabou dando uma base gigante para você poder validar alguns conceitos que não... E nos Estados Unidos, quando eu ia muito na época de Érico,
Lá dentro tem um laboratório. Então Mas eu você chegou a fazer lá? acompanhava, sim, eu acompanhava muitos ensaios e eu passava dia com o técnico de laboratório. Ele me explicava tudo. Como dimensionar, que tipo de equipamento a gente poderia usar, como que a gente poderia fazer o ensaio, que tipo de software que utilizaria para poder fazer o ensaio. Então, eu aprendi muito lá fazendo isso e eu acabei trazendo muitas ideias para cá para poder implantar. Só que o curioso, assim, até hoje, a minha pesquisa, que eu defendi em fevereiro de 18, está indo para 6 anos, é a única pesquisa nesse tipo feito no Brasil. Ninguém mais fez, a não ser o professor Marcelo, Claro. que tem muita coisa, mas é ligado literalmente e só, entre aspas, né? Para o mercado, voltado para o mercado do pré-fabricado. Entendi. Que aí ele faz muita coisa já ensaiado, com concreto e tudo mais. Lógico. Né? Nesse caso, minha pesquisa foi a única até hoje feita no Brasil, pelo menos que eu tenho conhecimento, até porque minhas referências são todas de fora, feita com barra isolada, ou seja, sem a presença do concreto. Somente ela, ensaio de resistência à tração, uma série de coisas para poder propor essa revisão da norma. Entendi. E até hoje é a única. Inclusive, ela está disponível até, obviamente, Legal. gratuitamente no site da C4V. Aí, ó. Para quem quiser, Ao final a gente deixa só baixar, porque no vídeo, a gente coloca os comentários lá, a gente coloca no comentário do vídeo seus contatos lá e telefone, essas coisas. tá lá, tá disponível, que quem quiser ler. São site. 136 páginas de material. Legal. Porque é um conceito assim, eu não sei, né? Percepção minha do mercado de pré-fabricado, que eu entrei nele em 2006. Mas era um conceito que eu tive contato no pré-fabricado. Eu nunca tinha tido, eu já trabalhei com obras, mas nunca tinha tido contato com questão de emenda, né? E o quê? A luva, para mim, servia para poder conectar uma coisa na outra. Mas eu nunca tinha pensado que poderia servir para substituir um trespasse. Pois é. Muitos não sabem. Entendeu? E essa é justamente a questão da consultoria. Ok. Porque o traspasse ele tá aí, tá todo Não, mundo é o acostumado, normal. tá na norma, todo é. mundo utiliza isso há 50 anos. Por que Isso, mudar? Isso. Por que mudar? Só que hoje em dia, o que está acontecendo? O que eu tenho percebido? Lá atrás, 2014, que parece que faz... Nós temos quase 10 anos já, né? Vai para 10 anos. 9 anos. Pensa bem, 10 anos de Copa no Brasil. Isso. Lá atrás, a luva, para as obras moldadas no local, não era uma coisa tão normal. Ainda não era normal. Não era. 10 anos. Não era. A minha luta naquela época, não que seja tão diferente. Claro. Mas a minha luta naquela época eu preciso colocar conhecimento aonde? Não é simplesmente na obra. É no projetista. Porque o projetista que não tinha tanto conhecimento assim, ou até mesmo receio. Mas aí o que aconteceu? O que começou a acontecer? Grandes centros. Vamos pegar aqui região sudeste. Vamos pegar edifícios altos. Sudeste e sul, né? Tem muita coisa de prédio alto hoje na região sul, sobretudo no Balneário, toda aquela região. Os recordes estão lá. E aí o que acontece? Hoje, qualquer pedaço de terreno que tem na cidade de São Paulo, primeiro, vale ouro. Só que são edifícios cada vez mais altos e cada vez mais esbeltos. Qualquer terreno que tem, o pessoal vai demolir ou vai fazer em um espaço muito pequeno. E aí o que acontece? Uma concentração muito grande de armadura. Eles chegam muito próximo da taxa máxima da armadura. Entendi. E aí é muito aço. E aí o pessoal começou a buscar alternativa para isso. Tanto que hoje, grandes fabricantes de aço já lançaram aço com 700 MPa, que já está aí no mercado, já é realidade. Tem muita coisa a ser estudada ainda, lógico, mas já é realidade. Então eles começaram a inventar algumas coisas novas para não ficar na mesmice. E a luva começou a ser uma excelente alternativa para evitar congestionamento e também para reduzir essa questão da taxa do aço. Isso nas obras moldadas em loco. Então acabou sendo um negócio que hoje está muito trivial. O pessoal já me procura muito mais. Eu falo me procura porque realmente a questão da consultoria acontece muito por conta disso. Poxa, Vitor, o projetista colocou aqui luva de emenda. Qual eu uso? E aí que a gente começa a verificar alternativas. Então, tipo, a barra já está instalada no local? Não, ainda não. Opa, então pode ser uma luva rosqueada. Não, a barra já está instalada. Então eu tenho que partir para uma prensada, para uma soldável. Entendi. Tá, eu tenho o comprimento de traspasse de 1,5 m.
para uma barra aqui de 25 milímetros, por exemplo. Qual delas que eu uso? Será que vale a pena economicamente? Ou vale a pena eu utilizar? Então, tudo isso faz parte de uma consultoria que eu presto. Entendi. Mas hoje, assim, partindo para um lado mais econômico, né? Vamos dizer assim. Porque, querendo ou não, você tem uma questão de economia de barras, mas em contrapartida você tem um equipamento ali, a luva, para você colocar. Sim. Economicamente falando, é viável? É. É Se possível você for pegar você equiparar. em números, Ok. a partir de 20 milímetros, normalmente o custo ele empata. O custo é muito similar. Ok. Principalmente depois de pandemia, o custo do aço subiu, a mão de obra também, tudo mais. E assim, o custo da luva é muito equiparado. Ok. Barras de 25 milímetros, a luva normalmente ela é mais baixa. Sai mais. 32 então nem se fala. Entendi. 32 milímetros nem se fala. 32 ela já é assim, já vale muito. Um grande exemplo disso para uma obra moldada em loco é a obra do metrô. A obra do metrô em São Paulo, até agora já foram mais de 70 mil luvas lá. Facilmente. E você tem visto disso muito no pré-fabricado? E aí, entrando para o pré-fabricado, hoje em dia, as grandes empresas, eu falo grandes empresas sem fazer distinção de tamanho, mas empresas, não estou falando normalmente as empresas de pré-fabricado que trabalham com obras de galpão, por exemplo, galpões menores. Leves, galpões leves. Galpões leves. Não é tão utilizado, até porque as vigas, a própria estrutura, ela é mais compacta. Okay. Agora, se a gente está falando de um galpão logístico, se a gente está falando de um shopping, obras realmente de grande porte... Multipavimento. Exato. Se a gente está falando nesse sentido, a maioria dessas empresas já utiliza as luvas. Ao invés do traspasse. Ao invés do traspasse. Interessante. A maioria delas já utiliza, já enxerga isso, não digo nem como uma alternativa. Hoje, o traspasse ou outro método de emenda, isso é o alternativo. A luva já acabou virando o padrão. Porque eu ia te falar, por exemplo, da solda topo. Solda topo é um método de emenda, né? Que é feito, mas que requer um certo cuidado. Você tem um processo para poder fazer ali, uma máquina, né? Que às vezes não é tão fácil, diferentemente de você comprar. Que a solda você tem que fazer lá na empresa, a não ser que você mande a sobra de aço para alguém fazer para você e devolva. Mas aí o custo logístico acaba, no fim das contas, não valendo tanto a pena, né? É. Porque existe mesmo que você tenha uma alta gestão de corte e dobra, existe uma perda grande daquilo ali. Porque hoje a tendência do pessoal é fazer corte e dobra na máquina, que hoje já tem bobina de 16, se eu não me engano, já tem de 20, né? Já tem bobina de 20 fazendo dobra. E eu falei, quanto mais você faz isso, menos perda você tem. Sim. Mas o problema às vezes por exemplo, na ferragem de engastamento da viga, que você vai ter que fazer um tipo de dobra ali na ponta que não tem jeito de fazer na máquina. E aí entraria isso. Entraria. Entendi. E é o que já entra. Já está usual. Já está. Legal, interessante. Eu não via isso. Então a gente está falando de 10 anos atrás. Sim. E isso vale hoje muito mais a pena. E, sobretudo, mais uma vez, quando saiu a norma, a revisão da 9062 em 17, tem as tipologias, né, das estruturas. Se eu não me engano, são 6 ou 7 tipologias diferentes, não me lembro agora. Mas 3 delas já levam a luva. Já é. E são as mais usadas. E quando a gente leva essas tipologias, quando o projetista ou as empresas de pré-fabricado que tem um departamento de projetos leva isso em consideração, a luva ela já sai muito mais econômica. Entendi. Porque a grande vantagem do pré-fabricado, sobretudo o pré-fabricado versus o pré-moldado, é o controle de qualidade. Você tem o teu controle de qualidade lá. Afinal de contas, você mesmo trabalha justamente com o controle de qualidade para ter tudo redondinho. Sim. E a luva ela entra nesse quesito como um controle de qualidade. Porque, por exemplo, se você for levar esse tipo aqui, que é a luva rosqueada, que hoje é a mais usada. Ok. Tá? Se você for levar esse tipo aqui, essa rosca, você consegue fabricar ela lá na própria fábrica. Ou seja, você tem é um processo. Ok. Já entra como processo Já produtivo. É um processo. Então, essa parte aqui vai na primeira concretagem. Ok. E fica essa parte aqui de fora, por exemplo. Ok. Depois, ele vem com o negativo e faz esse encaixe. Ok. E vira. Acabou. Simples assim. É. Então, isso é bem tranquilo para fazer. O cara consegue produzir, por exemplo, 200, 250 roscas num dia.
E essa rosca, às vezes, o cara tem usado para emenda de pilares? Sim. Também? Tem também. É muito mais comum quando a gente vai falar em pilar na luva prensada. Ok. Porque você coloca a barra de um lado, a barra do outro, vem com um equipamento, uma prensa e faz isso aqui. Aperta. Para o pré-fabricado, existe a luva prensada também. Provavelmente essa que você trabalhava antes. Que essa também é uma luva prensada. Mas ela ficaria, vamos falar assim, desse lado aqui sem essa barra lá dentro. Você vinha com uma outra barra idêntica, provavelmente com um comprimento menor, só que a união não era entre luvas, ela utilizava um pino. Isso. E é um pino com uma rosca paralela, ou seja, para facilitar o rosqueamento. Esse pino já vinha do outro lado, já instalado, e bastava você rosquear da mesma forma. Ok. Então, isso ainda é bastante comum, tá? Só que você está sendo substituído agora. Só que você tem uma grande questão, que aí a gente já entra em custo. Porque aqui nós estamos falando de uma luva só com 2 roscas. Aqui nós estamos falando de 2 luvas e mais um pino. Isso. Então o custo, ele é de pelo menos, olha, eu posso falar aqui para você, no mínimo 2 vezes maior do que esse aqui, do que a rosqueada. Eu falo no mínimo porque normalmente é mais do que isso. Normalmente nós estamos falando 2 vezes e meia até 3. Tá? Então acaba valendo muito a pena você utilizar uma luva, mas mesmo assim ainda trabalho bastante com bainha, ainda acontece bastante. Bainha colgada. Para poder grautear depois. Isso, exato. Entendi. Fazer o grauteamento. Isso, porque tem algumas outras tipos de opções também, né? Tem. Mas talvez a emenda horizontal, aí sim, horizontal. seja uma questão indiscutível. Sim. A vertical ainda se tem outros meios, né, de se fazer. Na minha época de Lenton, a Lenton tem uma solução que, inclusive, eu cheguei em 2019, eu cheguei até a fazer uma palestra no painel de pré-moldado da BSIC, dentro do Concrete Show, que foi para apresentar, isso foi meses antes da Lenton sair do Brasil, que era uma luva que foi desenvolvida lá, que é uma luva grauteada, que é específica para pilar, que era um grout de alta resistência inicial até, porque nas primeiras 24 horas, ela já atingia na faixa de 40 MPa de resistência. Então você já conseguia já vir com o próximo pilar para poder fazer a instalação. E era uma luva grauteada, um grout específico, que ela já ficava lá no pilar e você vinha depois. Ela não tinha rosca, não tinha nada. Ela tinha rosca de um lado e a outra você vinha com a barra e já fazia o encaixe e grauteava. E depois sumiu, parou? Sumiu. Ainda nos Estados Unidos, isso assim... Não teve assimilação? Não. Tem uma empresa no Japão, inclusive, que faz essa luva. Tentou trazer uma época para o Brasil, mas acabou não acontecendo. Você acha que é muito cultura? Custo? Cultura e, sobretudo, custo. Porque a gente tem uma questão aí. Não vale a pena só por... Até ele atingir a resistência inicial, ele precisava de 24 horas. Como é que você vai deixar um guindaste não tem jeito. Parado, segurando? Não tem não como. Tem jeito. Ou você vai deixar um guindaste ou vai deixar isso escorado. Não tem jeito. O mercado, ele é 30 assim, metros de altura. A obra tem que acontecer. Como é que você deixa escorado um pilar a 30 metros de altura? Então a gente conseguiu trabalhar na época com situações pontuais. Mas a Iria, a quem eu agradeço muito, porque eu sempre aprendi muito com ela, uma série de coisas, e nessa época ela me fez o convite justamente para tentar implantar uma tecnologia. Infelizmente, não deu tempo, porque 3 meses depois a empresa saiu do Brasil, então acabou realmente não dando tempo. Não sei como estaria hoje. Entendi. Mas eu acho que seria um mercado ainda bastante complexo e desafiador, muito diferente da questão da emenda horizontal na estrutura. Porque ela já está mais disseminada. Já, hoje já é. Entendi. Mas é uma coisa apaixonante, tá? É uma coisa que eu realmente... Eu não me vejo hoje não trabalhando com essa parte das luvas. Eu nunca tinha visto isso na faculdade, assim como muitos talvez aqui que estejam nos acompanhando. Assim como eu nunca vi o pré-fabricado. Eu também nunca tinha visto pré-fabricado. A gente não aprende, a gente estava falando sobre isso. Não vê. Você vê o trivial. Se você quiser se aprofundar, vai fazer uma pós, vai fazer alguma coisa. Inclusive, eu tenho um e-book sobre as luvas. Depois a gente pode deixar o link aí também para o pessoal. Vamos disponibilizar ele. Porque é aquela história, né? Se eu sinto falta de material, imagina quem não tem o material, quem não tem uma norma, quem não tem uma coisa para se embasar. E até mesmo o conhecimento sobre emendas, às vezes tem muita empresa que às vezes nunca usou, nunca viu como poderia usar. Às vezes está com um problema técnico, operacional, que já tem uma solução para resolver, mas
Por isso que assim, esse é o objetivo nosso aqui, é disseminar esse conhecimento nesse bate-papo para poder mostrar o que tem de solução. Então ainda vai vir muita coisa legal aí. Durante a pandemia nós fizemos até Foi uma uma live foi. para falar sobre esse assunto. Foi. Nossa, já tem mais de 3 anos isso? Tem. Meu Deus do céu. 3 anos. Ainda bem, vai, que já passou. Graças a Deus. Né? Então, nós falamos um pouco Foi. sobre isso aqui também. Naquela época eu não tinha o e-book ainda, eu estava acho que terminando de escrever. Legal. Eu Vamos já colocar está na ele- segunda versão agora. Vamos colocar ele aí para disposição pessoal. Não é Vai- específico para pré-fabricado. Sim, mas tudo bem, mas o pessoal conhecer sobre a questão de luz, igual eu te falei, deixar lá o site Sim. lá. Sim, eu deixar o Pessoal link, baixar. porque realmente vale a pena. Tem bastante coisa Sim, interessante lá. sim. Acho que é um Sim. negócio legal, assim, sabe? É um mercado É, muito interessante. Sim. Ainda ele é bem desafiador. mas você falou uma questão sobre as normas lá, sobre a norma. Isso tudo já está normatizado? As tipologias, o material, como que precisa aplicar ou não? Ainda existem processos de emendas que ainda não existe norma para isso, que ainda está em estudo. Como é que está isso aí? Vamos lá. Com relação ao exterior, Brasil? Vamos lá. Fora do Brasil, não é discutido se é traspasse ou luva. Lá é discutido o tipo de luva que vai É ser luva. usado. Então Se não você existe vai o para os traspasse. Estados Unidos, existe o traspasse. Mas é uma coisa Mas rudimentar. digamos que lá é a segunda opção. Ok. A luva, ela é muito discutível. Primeiro, o custo lá é mais acessível, provavelmente. O aço fora, não que aqui seja tão barato, mas Claro. fora, ele não é um material tão barato também. Então, esse comparativo, ele já é menos pior do que aqui. Menos Ok. pior do que no Brasil. Então, lá existem vários modelos de luva. Eu estou para falar para você que fora do Brasil existem mais de 15 modelos diferentes de luva. E aqui? Aqui são 4 modelos. 5 modelos. 5 modelos de luva. Disponível. E que, ao assim, fornecedor. atendem o mercado, tá? Ok. São poucos players no mercado. Atende o que tem. Atende. Hoje Entendi. atende aqui no Brasil, mas tem espaço. Entendi. Isso é um fato. Tem espaço. Agora, falando na questão da norma. Basicamente, eu vou citar 3 aqui no Brasil. Primeiro, nossa norma mãe de projeto de estrutura de concreto, a 6118, que acabou de ser revisada. Ela foi disponibilizada no finalzinho de agosto. E ela cita. Pois é, essa é uma grande questão. Antes ela tinha 3 parágrafos, 3 linhas na Sobre 6118. emenda. O título era Luvas Rosqueadas ou Prensadas. 3 linhas. Eu coloco nas palestras, nas aulas isso também, inclusive. Hoje, o que acontece? Na época, eu fiz uma sugestão. Na época, ela não foi aceita, porque eu coloquei muita coisa, talvez. Talvez ficou Né? outra norma. Olha, não era bem uma norma, mas tinha umas 2 páginas falando. Entendi. Então, assim, não foi aceito. Falaram que estava muito detalhado, que aí deveria revisar a norma de luva primeiro e submeter. Concordei. E agora, quando ela foi lançada, a 6118, ela está tendo algumas emendas. Parafraseando aqui. Mas ela tem essa questão das emendas que estão sendo lançadas. As emendas na 6118 são o quê? Basicamente, é a discussão das sugestões que foram dadas quando abriu a consulta pública. Foram mais de 200. Uma delas foi minha, essa parte de luva. Recentemente eu tive até uma revisão e agora já foi aprovado. No entanto, das 3 linhas, continuam nas 3 linhas. Só que de uma forma mais inteligente, eu acho. Tá bom. Porque ela já vai referenciar a nova norma e ela parou de falar assim, só luva rosqueada ou luva prensada. Mudou a frase. Que já é, agora, ela, apesar de ainda ser muito curta, ela já remete a uma outra norma. Abre um leque. Então aí já muda. Ok. Já muda o entendimento. Então vai ficar de uma maneira inteligente, na minha opinião. E na minha opinião não era antes. Da forma como estava lá, você basicamente restringia o uso da luva. E as pessoas não conhecem. Isso. Aí, na verdade, eu falei que teriam Como 3, se mas fosse tem algo perigoso. 4 luvas. Pois é, 4 normas, como se fosse algo perigoso. Não, tem que ensaiar tudo. Concordo. O que acontece? O ano passado, aliás, em abril de 2000 e agora 2023, saiu a revisão da norma de execução de estruturas de concreto, que é a 14931. Lá, sim, já está mais detalhado, inclusive, lotes, quantas luvas tem que ser ensaiada, quais são os modelos que existem no Brasil, quais são os modelos que ainda podem chegar. Entendi. Então, já está bem mais, tá bem melhor lá. Aí tem a 9062, não fala de um tipo de luva específico, mas fala das tipologias, o que já ajuda Ok. muito o uso. É lógico.
E nesse momento, nós estamos revisando a 8548, que é uma norma de 1984. Ela nunca foi revisada. Só tem 40 anos. Só isso. Ela nunca foi revisada. E depois de tanto falar, eu consegui unir um pessoal, a própria siderurgia, Claro. o mercado, os projetistas, as construtoras, pessoas que se interessaram pelo assunto. E hoje essa norma está sendo revisada. Legal. E essa vai ser a principal referência de mercado em relação a a questão das luvas. Então ela vai ser referenciada na 6118, ela vai ser referenciada na própria, aliás, já é, mas agora o pessoal vai conseguir consultar mais a fundo. Melhor. E eu, inclusive, em paralelo, eu estou escrevendo a recomendação da ABS para essa parte de emenda. Show. Então, assim, vai uma coisa, ela deve ser uma coisa meio que paralelo, assim, Entendi. sair a norma. Uma coisa é utilizar a norma, que é lá por A mais B. A recomendação é respondendo às dúvidas que os projetistas têm. E aí vale tanto para o mercado do moldado em loco quanto para o pré-fabricado. Claro. Porque o produto é o mesmo. Aí vale para os dois. Aí vai responder muitas dúvidas. Qual que é o espaçamento mínimo para eu poder utilizar uma luva prensada? Entendi. Né? Como que funciona aqui a questão da rosca? Qual que é a resistência à tração mínima que eu tenho que obedecer? Cara, interessantíssimo. Não sabia desse detalhe, que tinha 40 anos que é a norma. 40 anos. Muito tempo. Uma revisão de tanta tecnologia que já mudou. Pois é. E aí você fica com isso defasado, e aí, pô, como é que você... Mas esse material nem existe mais. Pois é. É E era o que acontecia, tá? Todo mundo falava, essa norma aqui, 60. essa norma é muito antiga. CA60. Nem tem mais, não vende. Como é que eu vou 60, usar isso? E tem um ponto importante aqui no Brasil, porque graças a Deus aqui a gente não tem terremoto, não temos sismo. E tem um parâmetro, aqui a gente utiliza o quê? Resistência à tração, como parâmetro de qualidade. A resistência à tração é o parâmetro de qualidade da luva. Se ela atingiu mais do que 500 MPa no escoamento, passou. Mais do que 550 na tração, passou. Esses são os parâmetros que a gente segue hoje. Ok. E tem uma obra no Brasil, que ela segue uma norma internacional, que é a usina nuclear lá de Angra. Que ela usa um parâmetro que se chama SLIP, que é o deslizamento. Basicamente é o deslocamento entre essa face externa aqui da luva e a barra, que tem que ser no máximo de 0,1 milímetros. Então é como se ela tivesse sido submetida fazendo isso aqui. Ó. Entendi. Que é o movimento. Que é o movimento. E por que lá? Porque a gente tem o reator. Aí tem Que esse fica tipo vibrando. Então é como se fosse uma vibração constante. Inclusive, na minha pesquisa de mestrado, eu fiz os ensaios de SLIP. Porque eu falei, isso aqui tem que estar na norma. E essa agora contempla isso? Não vai contemplar. Não faz sentido. Não faz sentido, por isso. É muito específico. Justamente por isso. Porque assim, você fala, será que realmente vale a pena você exigir isso para uma obra aqui em Belo Horizonte? Numa obra em São Paulo? Não faz sentido. Você vai encarecer o negócio, você pode inviabilizar o uso, inclusive. Agora, para obras específicas, se você for pegar, existe a norma de sismo no Brasil. A norma de terremoto. Apesar de a gente não ter, mas se você for lá para o Nordeste, se eu não me engano, acho que é Fortaleza, onde tem uma certa... Aconteceu, né? Tempo atrás. Acho que foi Montes Claros, não lembro. Bem baixinho, mas teve. Foi alguma cidade que aconteceu, mas nada que impacta. Ridículo, né? Não derruba. Não é um negócio que vai derrubar. Não. O que vai derrubar é problema de patologia. Patologia. É história muda. Agora, para isso, não faz tanto sentido. Lá para Angra, eu concordo que faz. Mas isso não deve estar na norma. Apesar de eu ter sugerido, aí foi justamente o que aconteceu. Acho que não faz sentido, vai acabar encarecendo e tudo mais. Então, basicamente, hoje a gente tem algumas normas que elas referenciam as luvas. E querendo ou não, quase 10 anos trabalhando com isso, conhecendo um pouco já do mercado, é uma solução muito interessante, que acho que tem muito a ser estudado. Vale a pena pensar, né? Tem muito a ser estudado. Para o fabricador que está com alguma obra aí, acho que vale a pena pensar no caso, né? Vale estudar, entender e saber que existe, porque uma hora, é o que eu falo com alguns clientes nossos, hoje ele está pequeno, mas um dia ele pode estar grande. E aí eles conhecendo o que é prática de mercado, quando ele se deparar com um desafio, a solução já está na porta. Exatamente. Ele não precisa ficar
quebrando cabeça à noite sem dormir, para poder imaginar como que eu vou fazer isso. Então, é o que a gente vê, né, Carlos? Porque tem realmente muita coisa que a gente não tem o conhecimento. isso. A gente estava conversando aí nos bastidores, vindo para cá, foi. tanta coisa, você fala, caramba, aprendi tanto sobre um determinado assunto em meia hora de papo. Foi. E aí você acaba... É por isso que a gente faz isso também, né? Por isso que a gente faz Passar isso. informação. Porque tem que disseminar conhecimento. onde buscar, às vezes, é mais importante do que saber tudo. Existe mercado para todo mundo. Existe mercado para todo mundo, independente do tipo de obra que você faz. E assim, a construção industrializada, ainda bem, né? Ela está assim... Está crescendo Mas bem. está numa crescente há muitos anos já, né? Cada ano a gente vê... Ela vinha patinando alguns anos, depois começou a romper. Impressionante. Talvez questão de sustentabilidade, a velocidade que está dando e agora a mão de obra. E agora tem justamente aquela questão da emissão de carbono emissão de também, carbono, a que é uma redução da emissão de discussão carbono. sobre isso. E é uma coisa que eu já venho trabalhando também. Porque querendo ou não, você tem uma redução, é aço, mas você reduziu. Então, aquele comprimento de aço que você tinha ali 40 vezes o diâmetro, né? Que passa, às vezes, dependendo, vai para 1 metro aí, você vai reduzir a uma luva. É uma luva. Que é uma proporção muito menor. Você não está reduzindo exatamente no tipo de material, que é o próprio aço, um aço diferente, mas é um aço. É menos mas material. você reduz menos. Para material. você coloca menos material numa emenda. Isso. Lá na frente, isso a gente estava discutindo, conversando com os amigos do Sinduscom, inclusive. Porque eles, o negócio aí do Sinduscom e da ABS, conversando com o pessoal e fala, pô, essa questão da redução de carbono, daqui a pouco, ela vai ter que conter, vai ter que ter uma tabelinha no projeto, para saber o quanto que você tá conseguindo reduzir de aço no projeto. Isso vai ter que estar consumindo de carbono. Se eu não me engano, no Brasil, vamos chamar de promessa, mas as empresas têm trabalhado para zerar a emissão de carbono até 2050. Parece que está muito longe. Mas é rápido. Há 20 e poucos anos, assim, é um mercado que ainda tem muito a evoluir. Eu falo a indústria, né, de uma forma geral. Então, eu acho que assim, essa questão de quanto mais tecnologia você embarca, sempre, claro, tanto que isso a gente não estava com software. E não só tecnologia de sistema, mas tecnologia de material, porque isso ainda tem muita coisa para se pesquisar. Mudando um pouquinho, você falou um pouquinho sobre inibidor de corrosão. Eu queria só pincelar um pouquinho sobre isso, para saber como é que está esse uso nas empresas, se faz sentido ou não no pré-fabricado, qual que é o ganho que tem. Manda ver. Os inibidores de corrosão, para mim ainda, é uma coisa nova, porque eu estou trabalhando com os inibidores há 4 anos. Eu trabalho junto com a Cortec, que é uma empresa americana, e nós somos um distribuidor, né, junto com a Cor Brasil, que é uma empresa de Blumenau. Nós somos os distribuidores no Brasil. Inibidor de corrosão existem para uma série de desafios, de aplicações. Então, para resumir, o inibidor de corrosão pode ser utilizado na fase de prevenção, provavelmente seja onde mais se encaixaria no pré-fabricado, que você é um líquido, todos eles são líquidos. Só te interromper um pouquinho, só por que eu falo isso? Eu fiz patologia, até citei você o curso de patologia. E eu sempre tive olhando no pré-fabricado, porque querendo ou não, por exemplo, vou dar um exemplo, o pessoal que trabalha com proteção. Proteção, você corta a cor do alho e fica aquele... Você não tem cobrimento, você tem que colocar um protetor ali, você tem que passar um produto... Um capzinho, alguma coisa, ou passar um produto para poder inibir a corrosão. Porque agora, o grande ponto que eu sempre citei para todo mundo são os inserts, que são as chapas que são soldadas no pilar. Às vezes, a própria barra que fica ali para poder... Muita coisa fica exposta. O insert é metal. E não é pintado, não tem uma pintura epóxi, nada. Ele coloca na face do pilar. Eu falei, cara, isso é um ponto de corrosão. Por que eu falo isso? E a corrosão hoje, é assim, ó. Só que hoje, se a gente for pegar, qual obra... Eu não tenho esse dado aqui de pronto, mas as obras de pré-fabricado no Brasil, você não tem uma obra de 100 anos. Não tem nenhuma. Não, hoje ainda não existe. Entendeu? Então, tipo assim, para quem já estudou patologia, você sabe que isso é o tempo. E como que vai, o que vai acontecer com essa obra daqui a 20, 30 anos? Sobretudo se ela é instalada em algum lugar mais agressivo. Uma indústria, por exemplo. Isso, uma indústria no Rio, Espírito Santo, que tem a Marizia ali, que está na beira-mar, sei lá. Você tem, como é que se comporta? Aí eu falei, cara, o inibidor de corrosão é uma discussão interessante para isso. E é mesmo. É algo que ainda não foi implementado.
Ainda a gente tem uma certa barreira, muitas vezes, que é o custo, porque, poxa, o aço, a própria indústria do pré-fabricado é aquele negócio, a briga é de foice, muitas vezes, para um determinado cliente. Você fecha por uma diferença pequena. Mínima. Só que aí tem muita gente que já está começando a colocar ainda na fase de projeto, porque acaba sendo um diferencial. Do cara falar assim, a estrutura, vamos supor, deu uma diferença mínima lá, só que o cara ele tem assim vamos falar, custa 100. Esse aqui custa 100. O outro custa 110. Só que o de 100 vai durar 5 anos, o que custa 110 vai custar 10. Ou seja, o que vale mais a pena você fazer hoje? O que é mais interessante por parte de clientes, da mentalidade? Questão de valor para o cliente. O que é valor? Aí, Será que o cara está preocupado com isso? Aí que tá. Você falou tudo agora. Porque uma estigma que eu sempre sigo é produto tem preço, benefício tem valor. Isso. É uma frase do Apolinário. Eu gosto muito disso porque eu acho muito interessante essa forma de abordagem. Porque o valor que você está mostrando é a durabilidade, é vida útil. E o inibidor de corrosão ele vem justamente para isso. Então você pode aplicar ele na fase de prevenção, que é muito simples, que você adiciona, não é um aditivo, tá? Mas você adiciona ao concreto ainda durante a fase de concretagem e ele não vai ficar no concreto, ele vai migrar até a armadura e forma uma espécie de uma película química em cima da armadura. E ele está protegendo a armadura. Ele não está protegendo o concreto. O concreto ele vai ter lá um cristalizante, claro. Ele vai ter um aditivo, aí são outras questões. Sim. O inibidor de corrosão, ele serve para isso, para atuar diretamente na armadura. Então ele pode atuar, no caso da prevenção, e ele pode atuar também na recuperação, que hoje no Brasil é o mais comum. Que você já tem uma estrutura pronta. Repara lá, descasca, vai lá e passa o inibidor. Exato. E você às vezes não precisa nem descascar. Porque às vezes você aplica ele direto na estrutura por aspersão e ele, através da porosidade do concreto, ele migra até a armadura também. Então tem inibidor que tem a capacidade de migração de até 7,5 cm. Hoje é onde a gente mais tem usado no Brasil. Vou citar alguns exemplos. Prédios centenários no Brasil. A primeira estrutura de concreto armado do Brasil, se não, eu acho que é a primeira, tá? Que é o Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Atualmente ele está sofrendo um retrofit. Está de frente para o mar. Então, teve um ataque de cloretos. É muito agressivo. E aquilo ficou parado muitos anos. Hoje, e é tombado. Então você não pode mexer na fachada, por exemplo. Só pode mexer internamente. Imagina o desafio de projeto, o desafio de utilização. E os inibidores lá, eles começaram a ser usados justamente para combater e dar uma vida útil maior. Entendi. Então o inibidor ele pode ser aplicado dessas formas. Creio eu que no mercado do pré-fabricado ele poderia ser um diferencial de venda, inclusive. Na venda da própria estrutura, de você poder prover para o teu cliente uma durabilidade maior da estrutura. Sempre foi um ponto de discussão. Quando eu estudo a patologia no pré-fabricado, existem pessoas, lógico, que estudam isso, mas tem alguns pontos que eu sempre ficava com uma pulga atrás da orelha. Cara, isso aqui, numa estrutura convencional, você não pode deixar o aço aparente e o insert ele se liga na armação. Então, fala, pô, ali tá tipo como se fosse uma janela para oxidação. E quanto tempo que ele fica lá exposto? Às vezes tem estrutura, por exemplo, igual você falou, num galpão. Às vezes o cliente não está preocupado, ele não vai pintar o galpão, não vai proteger, vai deixar aparente o concreto, justamente talvez até o pré-fabricado, porque é um concreto aparente bonito, que fica ali, não tem, já está pronta a estrutura. Então ele fica ali ao tempo, eu falei, cara, aquele insert ali está com alguma... Ele vai ficar aparecendo, porque tem uma soldazinha ali na viga, no topo da viga com o topo do pilar. E fica lá. Acabou. E sabe onde é dentro do mercado do pré-fabricado, é uma situação onde eu já vim discutindo, inclusive, a aplicação do inibidor de corrosão nas formas. É verdade. Nas formas, é diferente desse que eu comentei para concreto. Tá? Claro, ok. Mas na forma, ele é extremamente importante. Por quê? Você tem um problema de abrasão. Quando você vai fazer uma limpeza da forma como está o mercado hoje, numa rapidez e tudo mais, às vezes não dá nem tempo de você ficar limpando a forma. Você está vindo já com uma concretagem atrás da outra. Às vezes, a parte externa da forma vira um outro concreto. Só que o que acontece? Tem casos que eu já vi disso. Agora, dependendo do teu cliente, você vai mudar o quê? Você pode mudar a tonalidade do teu concreto.
Se a tua forma estiver suja, ou tiver qualquer tipo de problema relacionado à corrosão, ou uma oxidação simples. Mas existem formas de proteger a estrutura metálica, não necessariamente o concreto. Você vai lá, protege, tem inibidor de corrosão que tem uma resistência mais forte relacionada à abrasão, Ok. e aí você basicamente vai pintar para dar uma durabilidade maior para a tua forma. Eu já peguei casos onde o cliente veio e falou assim, ficou alaranjado uma viga. E agora? Não tem como, já penetrou. Penetrou. Você vai ter que pintar. Só que aí você pintando, ou você vai pintar a estrutura toda, ou aquilo vai ficar aparente, porque vai fazer como uma maquiagem numa estrutura. Mas você vai lixar ali, que ele penetra alguns Pode milímetros fazer ali o pra que dentro. for. Não sai mesmo. Ela vai ficar com aquele aspecto alaranjado. Só que isso vem da onde? Da forma, não necessariamente do concreto. Entendi. Então a questão da forma, o inibidor ele pode ser aplicado, de novo, na fase de concretagem, ou ele também pode ser aplicado diretamente na forma. Alguns casos de recuperação, frigoríficos, por exemplo, tem muita estrutura pré-fabricada, uma indústria química, extremamente agressivo. Sabe onde a gente tem feito muito no setor de pré-fabricado? Aquelas telhas protendidas. Ah, tá. A gente trabalhava com isso aqui. As telhas protendidas. Dá muita patologia. Ela tem 2 metros e pouco de largura por 20... São variados, né? Mas são 20 e poucos metros. Tem. Só que elas são super esbeltas. São 5 centímetros. 5, 7. O que acontece? Se você está dentro de um galpão, imagina uma produção de alguma coisa relacionada à química, aquele vapor. É muito rápido para acontecer. Destrói. E para trocar não tem. essas telhas? Nós temos um cliente que ele faz uma troca periódica das telhas. Tem uma fábrica dele que são 900 telhas dessas. Até hoje essa empresa conseguiu trocar 40. Não. E são pontos específicos, não é numa forma generalizada. Tem um problema, ele vai trocar. Mas isso é extremamente normal. Esse é um dos meus, vamos falar, dos meus nichos, inclusive, de mercado para o pré-fabricado. Só que aonde que ele é? Adicionado ao concreto durante a fase de concretagem. Legal, bom saber. Isso é Essas telhas gente, é uma estrutura protendida. É. Não queiram ver uma cordoalha rompendo. Para quem já viu, é um estilingue aquilo lá. É um chicote do Indiana Jones. Derruba a estrutura. Derruba. Se romper uma, derruba tudo. Derruba. Que vem uma reação em cadeia ali, uma pula em cima lá dela. E é um dos setores onde a gente atua bastante. Então, você vê quanta coisa que tem aí o inibidor de corrosão relacionado ao pré-fabricado. Por isso que eu perguntei. Se já tinha uso disso, já tem algum caso. E vai me vindo na memória. Mas você tem algum caso de alguém que tem usado? Tem. Está usando inibidor na industrialização? Sim. Sobretudo nessa parte das telhas. Isso tem bastante. Bom. Legal. Isso tem bastante coisa. Ainda os outros setores... É um pouco ainda mais complexo de colocar isso na mentalidade. Se é um multipavimento, se é um shopping, talvez não tenha. Ok. A não ser que seja um shopping no Nordeste, por exemplo, uma região que seja uma região mais agressiva. Agora, o inibidor de corrosão, Carlos, ele não necessariamente ele é utilizado nesse tipo de estrutura. Agora, sabe onde eu mais vejo problema de patologia? Subsolo. Porque subsolo. Você não tem muitas vezes ventilação. Não tem nada. Você tem o CO2 o tempo inteiro lá atuando nele. Fala, da onde que tá vindo isso? Você vê o pezinho do pilar, os cantinhos das vigas, todos com barra de aço aparecendo. E aí depois para tratar? Você trata. Mas quanto mais o tempo vai passando, e é normal. O custo vai passando, o tempo vai subindo. O custo vai subindo. E aí você chega ao ponto de cair, talvez não. Não. Mas a gravidade, às vezes, do local que você vai ter ali, a dificuldade desplacando, destrói a obra. No Brasil, a gente tem um grave problema. A falta de manutenção das estruturas. Não tem, né? Porque isso não é uma cultura. Não. É um produto... Então, o custo só vai lá em cima. A gente você vai trabalhar num condomínio que seja... É assim... E é natural, porque a maioria não tem o conhecimento técnico para saber disso. Sim. No entanto, a gente começa a verificar que o custo da manutenção ele seria muito, muito, muito mais baixo, a manutenção periódica da estrutura, seja por uma simples pintura, e quando eu chamo de simples, não é tão simples assim, mas seja por uma pintura ou seja para a manutenção da tua estrutura. Legal. Do que você tratar ela daqui 30 anos e gastar o que você
Gastar Com o dobro certeza. do que você teria gastado em 30 anos. Com certeza. Para fazer de uma vez. São N casos. Hoje é incontável. É. Esses casos são, seja estrutura pré-fabricada ou seja moldada em loco. E você que roda o Brasil todo aí, Ah. o que você vê de caso acontecendo disso? Meu É Deus. absurdo. É um absurdo. Realmente É. tem muita coisa assim. A gente tem muito. A engenharia do Brasil brasileira é fantástica. Nós somos referência na engenharia mundial. Só que, infelizmente, a gente realmente tem muito que evoluir em relação à manutenção, em relação a uma série de coisas. Agora, a construção industrializada no Brasil é referência mundial. Aqui a gente Ela é referência faz mundial. um belo trabalho. Tanto que o ano, a Relação a partir isso. de 2024, quem vai ser a Iria vai se tornar presidente da FIB. Nós vamos ter uma brasileira à frente do mundo. Isso é. Então, olha que bacana isso. Assim, isso conversar com a gente. Isso mostra. Vale a pena. Isso mostra o que pra gente? Que nós somos referência no mercado. Sim. Muitas vezes a gente não sabe explorar isso. Mas nós Normal. somos referência no mercado da engenharia. Estrutura de concreto funciona muito bem aqui no Brasil. Infelizmente, tem uma série de coisas, né? Tem mão de obra, tem um monte de coisa. Sim. Envolve a questão de burocracia, aí tem essa questão do governamental. Impostos enfim, gigantes, para você trazer um produto que às vezes segura muita coisa que poderia estar muito mais para frente. Então, tem muita coisa legal assim para ser ainda explorado no Brasil. A gente tem muita oportunidade no Brasil, seja para o pessoal que está começando agora, seja para estudante que fala o que eu vou fazer. Né? O pessoal que tá aí, que nos acompanha também, iniciando, poxa, foi o que você disse. A gente não vê pré-fabricado não vê. na faculdade. Precisa. Mas vai estudar isso. É um negócio muito interessante. É muito interessante, é apaixonante. Você disse lá no começo. Vicia. Vicia. Você não larga, não. Concreto vicia. Não larga. É a bactéria do concreto que eu posso falar... Você respira quando você vai na fábrica e já contaminou. Posso falar por mim, que trabalhei pó. muitos anos com geotecnia, depois que eu troquei para concreto, falei, era isso que eu estava buscando há tanto tempo. Apesar de continuar apaixonado por geotecnia, adoro isso. Mas realmente é muito legal. Vitor, cara, estamos chegando no final aí, eu queria te agradecer, valeu demais aí pela presença. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Muito bom, queria que você deixasse um recado final aí, quisesse falar como é que te encontram, enfim, fica à vontade aí para você finalizar aí. Bom, primeiro, mais uma vez, queria agradecer pelo convite, é sempre muito legal falar um pouco sobre engenharia. A gente fala um pouco de vida, né? Mas fala sobretudo sobre engenharia mesmo, que é um negócio que eu falo, nasci para isso. Legal demais. É muito, muito, muito legal. Então, mais uma vez, agradeço. Pô. E assim, para quem ainda está buscando alguma coisa, que fala assim, poxa, estou vendo uma maneira, de uma forma generalizada ainda, né, não sabe exatamente o que quer, busque as estruturas de concreto. Porque isso realmente é algo apaixonante, algo que a gente não consegue mais sair. E nem só para aqueles que já estão aí há bastante tempo trabalhando com isso, sabe muito bem o que eu quero dizer. Tem muita tecnologia, muita coisa ainda para ser explorada. Busquem informação. As pessoas hoje precisam, e muitas vezes têm preguiça de buscar informação. Às vezes a pessoa esquece que existe uma série de bibliotecas virtuais. Hoje o pessoal vai menos, né, na biblioteca. Mas existem muita coisa que a gente pode buscar e a gente tem que tomar cuidado, Carlos, que isso é importante, com aquilo que a gente vê muitas vezes na internet. Apesar de a gente aprender muito, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo que está lá é verdade. Claro. Né? Então a questão é assim, a gente usa isso como nossa ferramenta de trabalho, mas a gente tem que buscar as fontes principalmente. Sim. Saber de onde está vindo, será que isso aqui realmente funciona? E, enfim, busque realmente as tecnologias, busque conhecimento, estude, não para de estudar. Esse é um recado que eu sempre gosto de deixar. Não para de estudar. Tem gente que fala, pô, estudei tanto já, tô com 40 anos aqui, já estudei. Não pare de estudar. Continue buscando informação. E é isso, basicamente. Então, para quem... falei esse negócio de rede social, não é... Eu comecei há pouco tempo mesmo, mas eu costumo colocar bastante coisa nas minhas redes sociais. A gente vai deixar lá tudo lá no comentário. Para disseminar conhecimento. Então, a gente deixa tudo aí
embaixo da descrição do vídeo. A Fechado. gente coloca lá seus contatos. Vai me achar no Instagram. rede No Instagram social. é Victor.C4V. Tem lá LinkedIn, tem tudo. Pronto. Depois a gente deixa os links para Isso. buscar, para baixar o e-book, enfim, para poder verificar. Show de E bola. aí contem comigo para o que vocês precisarem. Show de bola. Sensacional. Obrigado, cara. Obrigado. Valeu demais. É isso aí, pessoal. Então, seguinte, agradecer aí todo mundo, deixar o recado para compartilhar. Manda, cara, você viu o vídeo, é um assunto interessantíssimo. Às vezes você pode mandar para um colega seu de faculdade, espalhar dentro da empresa. Tem muito conhecimento que às vezes tem muita gente que nem sabia que existia. Então, esse é o objetivo. Então, o vídeo está aí, curtir, compartilhar, replicar. Se precisar de qualquer tipo de informação, entre em contato com a gente, manda no comentário aí, comenta o que você quiser, que a gente vai fazer o máximo para poder conseguir ajudar. Beleza? Um grande abraço a todos aí, até o próximo. Valeu! Valeu!